Se você está buscando aprovação no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade, eu tenho um presente para ti. Eu estarei, a partir de agora, gravando algumas questões comentadas de edições anteriores para potencializar aí a revisão dos principais temas que são mais recorrentes, que geram maior dúvida na maioria dos candidatos, para que você possa, né, ter esse suporte e essa visão, né, ampliada ou aprofundada das temáticas aí que vão lhe ajudar, né, nesta aprovação no exame de suficiência. Muito bem-vindo, eu sou o professor Laércio. Trabalhei por 15 anos, né, como professor, coordenador de curso de ciências contábeis. Hoje me dedico ao mercado de trabalho, mas, né, gosto muito de compartilhar conteúdo e essa é uma forma da gente estar próximo, levando aí informações que possam, né, fazer alguma diferença ou impactar de forma positiva na sua vida, de forma gratuita e de forma, né, bastante didática. Então, pessoal, para a gente fazer essa primeira questão, este primeiro vídeo, eu separei duas questões que estão presentes na edição de 2023, 2, na questão da a questão das cores, né? Então, a prova branca. Selecionei duas questões que têm a ver aí com os critérios de avaliação de estoque. Então, a gente vai estar olhando aí as informações contidas nessa questão. Estarei trabalhando os conteúdos que permeiam, né, necessários para resolver essa questão, passo a passo, ponto a ponto. O vídeo talvez ele fique um pouquinho extenso, mas é para privilegiar aqueles que realmente querem entender detalhadamente a questão. Se você tem mais facilidade, está aqui só para dar uma olhadinha, revisitar, usa a velocidade 2, bora lá, aproveita da mesma forma, vai conseguir olhar rapidinho e também ter esse entendimento. Tá bem? Então a gente vai olhar junto, eu vou trabalhando aqui a questão e deixando os comentários. Bom, então vamos lá. O que essa questão ela nos traz? Na verdade, são duas questões acerca de uma mesma base de informações. O que nós temos aí de informações? Então, primeiro ponto, né, é sempre procurar o que a questão nos propõe, ter bastante cuidado na questão do tempo, né? Toda a prova, inclusive o exame de suficiência, ele carece de uma gestão do tempo, né? Para que você consiga, né, dedicar o tempo adequado para cada questão, principalmente, né, para que você não perca tempo demais e deixe de fazer questões elementares que você conseguiria fazer de uma forma natural, em função de que você não conseguiu distribuir de forma harmônica esse tempo ao transcorrer da prova. Então tenha bastante cuidado com isso, acaba sendo um dos principais fatores aí de reprovação, né? Essa questão de chegar no final e ter que correr demais e você acaba errando questões que poderia, em condições normais, ter acertado, tá bom? Então essa é uma dica aí de ouro, muito importante nesses anos todos aí de docência. Vi muito sobre isso, né? Vi muita gente reprovando porque faltou uma, duas questões e poderia ter acertado se tivesse cuidado um pouquinho na questão do tempo. O que nós temos aqui, então? Nós temos uma empresa comercial que trabalha com revenda de material esportivo, beleza? Essa revenda, então, aqui nós temos a informação de período base, dezembro de 2022, então vocês podem, né, acessar a prova, terem aí o conteúdo completo também. Aqui é só um recorte para que a gente possa trabalhar em cima dele. Então, em dezembro de 2022, nós temos aqui um estoque de 300 pares de tênis. Esses 300 pares de tênis têm um custo de R$ 135. Muito bem. O que mais nós temos? Cada unidade, 135 por unidade. E tem uma informação de que o valor realizável líquido, o valor
realizável líquido é de R$ 125 por unidade. Então, aqui nós já temos um primeiro ponto de atenção. Um ponto importante, é uma temática recorrente em exames de suficiência, que tem a ver com essa questão de valor realizável líquido. O que esse valor realizável líquido representa? Ele reporta ao CPC 16, que é um pronunciamento muito presente nos exames, e esse conceito tanto quanto. Né? Então, nós, inclusive, com certeza eu farei comentário de questão onde a gente vai poder aprofundar mais a questão do CPC 16, mas o que é importante aqui? Nós temos um tênis cujo custo é 135 a unidade. Então, pelo critério de avaliação de estoque, o custo desse bem, normalmente o custo médio, ele é de R$ 135. Porém, nós temos um valor realizável líquido de 125 a unidade. O que o CPC nos traz? Ele nos traz que nós precisamos, né, a empresa precisa fazer essa avaliação de qual é o valor realizável líquido dos seus estoques e quando o custo for inferior ao valor realizável líquido, não é o caso, exatamente o contrário, né? Quando o custo for inferior ao valor realizável líquido, o valor utilizado como referência para a apuração do CMV, ou do custo o valor do estoque, é o próprio custo calculado, ou seja, seria o 135, se esse 135 fosse inferior ao valor realizável líquido. Porém, quando o valor realizável líquido ele é inferior ao custo, para fins de determinação do custo do período, do estoque, deve ser considerado o valor realizável líquido, que é o menor entre os dois. Tá? Então, o que acontece? Nesse cenário, nós teríamos aqui já uma perda de R$ 10, né? Porque já não se estima que é possível vender esse bem pelo custo. Então, eu já reconheço uma perda de R$ 10 e o valor do custo passa a ser o valor realizável líquido. Então, isso aqui é super importante para conseguir resolver essa questão. É um detalhe importantíssimo, tá bem? Depois a gente finaliza aqui. Essa é a primeira parte da informação. Depois diz que houve uma aquisição de 400 pares ao valor de R$ 54 mil. Aí nós temos aqui uma unidade diferente, né? Nós partimos com custo por unidade, aqui nós temos um custo total de aquisição de um determinado lote de calçados, e este valor total é de 54 mil. E fala que existe o ICMS incluso, a alíquota de 12%. O que acontece? O ICMS, ele é um imposto por dentro, ele está nos R$ 54 mil. Então, quando nós estamos apurando custo e nós temos crédito de imposto, este crédito ele deve ser reduzido do custo de aquisição, ele vai lá para o ICMS a recuperar na conta de ativo, e o custo fica o valor de aquisição menos os impostos recuperados. Então, aqui eu tenho 12% de ICMS, aqui também é super importante. Bom, no dia 28/12 de 2022, aqui, houve uma venda. Essa venda foi de 550 pares, ao valor de R$ 85 mil, com ICMS de 14%. Bom, então, estes são os dados de entrada, né, necessários para resolver essa questão. Bem importantes, nada complexo, mas é sempre importante, né? Eu gosto de trabalhar assim, isso, né? Faz um resuminho das principais informações para poder trabalhar de forma tranquila depois com a questão. Então, eu vou fazer o seguinte, para facilitar agora a execução da questão, eu abri uma planilha aqui, vou compartilhar ela, e a gente vai fazer na planilha. Então, como eu falei, estamos indo passo a passo, né, para que vocês possam efetivamente entender o desenvolvimento, da forma que eu
Estou envolvendo aqui para fazer a questão. Deixa eu só fazer um recorte aqui. Definir os dados para ficar mais fácil de visualizar. Vou colocar ele aqui na planilha. Vou colocar ele na planilha. Já estou compartilhando, então vocês já estão visualizando. Então, trouxe do Word para cá. Então, está aqui as questões. Então, vou só pegar o enunciado da questão agora para a gente poder. Desculpa, para a gente poder trabalhar aqui de uma forma tranquila com esse enunciado. Deixa eu pegar aqui. Então, nós temos duas questões que remetem a essa base de informações. Então, vamos lá. Vou botar aqui na planilha. A primeira delas, a questão 18. Acho que está bem visível aí. Tá ótimo. A questão 18, então, o que ela solicita? Ela pergunta, né, com base nos dados fornecidos, os dados em tela aí, ao nosso ladinho, em 31 de dezembro, que é o final do mês de dezembro. O valor do estoque, então, quer saber o valor do estoque, e quer saber o CMV. Porém, o valor do estoque aqui, ele está pedindo pelo PEPS. Só para a gente relembrar. Então, nós temos o PEPS, nós temos o EPS, nós temos o custo médio, e este custo médio, ele pode ser médio fixo ou médio móvel, tá bem? Então, como é que funciona? O PEPS, conforme o próprio enunciado da questão aqui já sugere, né? Ele é o primeiro a entrar, é o primeiro a sair. Ou seja, num sistema de filas, né, eu sempre no PEPS eu começo a dar baixa do meu custo com base no estoque mais antigo para o mais novo. No EPS é justamente o contrário, é o último a entrar, é o primeiro a sair. Então o sistema de fila ele se inverte e eu começo a baixar do mais recente para o mais antigo. E por fim, o custo médio, médio fixo e médio móvel, né? Então o médio, quando eu falo em médio fixo, e eu estou falando, por exemplo, no mês de dezembro, eu pego todo o meu volume de estoque, todo o meu valor monetário, divido um pelo outro e chego na média do período. Se eu fizer um médio móvel, eu não posso fazer com uma única média no período. Eu tenho que apurar o custo médio a cada nova movimentação de estoque. Então, sempre que eu tenho, né, uma operação de venda, que é o momento que eu reconheço o custo, se eu tive novas aquisições no período imediatamente anterior, eu preciso estar sempre atualizando esse custo médio com base naquele momento que a venda está acontecendo. Então, eu posso ter vários custos médios ao longo de um período. Se é uma empresa em atividade normal, eu teria um custo médio diário, praticamente, né? A cada dia, com novas transações, novas aquisições, eu vou alterando um pouco esse custo e enfim. Então, na próxima questão, pede um pouco dessa questão do custo médio, a gente finaliza e reforça, tá bom? Então, são esses os 4 critérios. Aqui nós temos o PEPS. Então, como é que funciona? Nós temos aqui, então, né, no volume, nós temos 300 pares, e cada par tem um custo. Nós temos duas opções, 135 e 125. Então, aqui é o detalhe por essa questão. Eu não uso 135. Por quê? Porque o valor realizado líquido é inferior. Então, é o valor realizado líquido. Então, esse é um ponto crítico aí. E depois eu tive a aquisição de mais de 400 pares. Aqui, qual custo? Bom, aí eu tenho o seguinte, eu tenho 54 mil reais, eu tenho 2% de ICMS. Então, isso aqui, um vezes o outro, vai dar 6.480 de crédito de ICMS. Então, 54 mil menos os 6.480, eu fico aí com 47.520. Esses 47.520 dividido pelo lote, então eu vou ter 118,80 por par. Esse é o custo dessa nova aquisição, considerando o valor pago menos o imposto recuperado. Então, eu tenho já 2 lotes,
né? E eu vou ver agora como fica o custo ao realizar a minha venda. Então, qual foi a venda? A venda foi de 550. Qual o custo? CMV. Qual o custo? Eu estou utilizando o PEPS. O PEPS é, primeiro eu baixo os mais antigos e vou indo para os mais recentes. Ou seja, 350 de 500. 300 é menos. Então, eu vou baixar todo o meu lote aqui de 300 vezes 105. Todo o meu primeiro lote de estoque, ele vai nessa minha venda. Então, aqui, 37.500 já veio para o CMV. Mas eu vendi mais do que o lote, eu vendi 550. Então, eu tenho 250 ainda para buscar do segundo lote. Então, eu vou pegar 250 vezes 118,80 é o custo do segundo lote, mais 29.700. Ao somar ambos, eu chego em igual a este, mais esse, eu vou chegar aqui em 67.200. Então, este é o custo das 550 unidades vendidas no dia 28 de dezembro. Tá bem? 67.200. Então, se nós olharmos as questões, nós vimos que nós temos uma única alternativa com essa resposta, que é a letra B. Mas vamos confirmar aqui se realmente deu certo. Então, 550, eu usei 300 do primeiro lote, 250 do segundo, então restaram 150 unidades. A qual custo? Ao 118. 50 vezes 118 é 7.820. Então, resposta correta, letra B, que representa 17.820 de estoque e 67.200 de custo. Ah, e se fosse o EPS, o que mudaria? No EPS, mudaria que na, eu iniciaria consumindo as 400 unidades, que é a última compra, então 400 vezes 118. Então, eu teria 47.520, e aí faltaria quanto? 150 da segunda. Então, 150 vezes 125. 18.750. Ao somar ambos, não é o que a questão pede, é só para nós aproveitar. Então, 66.270, que é o custo da questão, da questão A. Tá? 66.270 não seria o PEPS, e sim o EPS. Então, é só isso, é só inverter a fila. O PEPS eu começo de trás para frente e o EPS de frente para trás, tá bom? E aí a gente tem concluída essa questão 18. Na questão 19, só para a gente ir ganhando tempo aqui também, questão 19, vou colocar junto a mesma telinha aqui, mesma telinha, ampliar um pouquinho a fonte para ficar bem visível para vocês. Tá aí a questão 19. O que muda da questão 18 para a questão 19? Muda que a questão 19 ela pede que seja considerado, ao invés do método PEPS, o média móvel ponderada, ou média ponderada móvel, que é o custo médio móvel, tá bom? Que eu comentei lá no início. Então, como aqui eu não tive muitas movimentações, o móvel ou fixo não mudaria nada. Como é que eu calculo, então, a média móvel? Eu vou copiar essas informações aqui para baixo, só para ganhar tempo. E vou fazer o seguinte. Vou limpar aqui para também não gerar confusão. Ó, então, eu continuo tendo os mesmos 300 a R$ 125, os 37.500, e aqui eu tenho os mesmos 400 a 118,80, tá bom? Isso não muda nada, porque aqui eu tenho aquilo que eu tinha no estoque, mais o que eu adquiri. O que muda é a forma de calcular. Quando eu trabalho com o médio, então como é que eu faço a média? Eu somo, eu tenho estoque em volume, eu somo o que eu tenho em estoque em valor monetário, e aí eu divido um pelo outro. Divido os 85 por 700, que dá 121,46. Então, eu tenho uma única média, tanto para calcular o custo, como para calcular o estoque. Na questão anterior, nós vimos que eu tenho
né, um valor, eu não tenho uma média, eu tenho lotes a um determinado custo. Aqui eu tenho uma média para calcular o custo, tá bem? Então, vamos lá. Como é que eu faço, então, aqui para fechar a questão? É bem tranquilo de fazer. Então, eu tenho as 550 unidades. Qual é o custo das 550? 550 vezes 121,46. Deixa eu só mudar aqui que não é monetário, aqui é unidades. Ó, então fica 68, 66.801,43. Letra A, 66.801,43. Já está pronta a questão. Mas vamos garantir, então, quanto sobrar? 150. 150 vezes 121,46, 18.218,57. Então, está aqui a questão 19, letra A. Então, com isso, a gente consegue fazer uma rápida recuperação dessa temática, né? Vocês viram ali que entrou um pouquinho do CPC 16 para entender o valor realizável líquido, entrou um pouquinho na questão de impostos recuperáveis para fins de determinação do custo, e aí depois o conceito realmente de PEPs, SWAPs e custo médio, tá bom? Então, pessoal, espero que tenham curtido essa primeira questão comentada. Estarei aqui gravando mais questões. Sintam-se convidados, né, a enviar sugestões de questões, deixem aí nos comentários, né, e aproveito, né, para pedir, né, um conteúdo vai ser totalmente gratuito do início ao fim, não tem objetivo comercial nenhum, tem o objetivo aí de compartilhar esses conteúdos, ajudá-los nessa missão. Tem sido tão baixo aí o nível de aprovação, né? Então, o que se puder fazer, eu tenho certeza que pode ajudar. E, obviamente, né? Se puderem curtir, se inscrever no canal, compartilhar, se eu puder contar com vocês para que vocês compartilhem aí com amigos, colegas que estão dentro da mesma missão, ou até mesmo pessoas que possam ter curiosidade de estudar um pouco sobre as temáticas aí da nossa área contábil, esse tipo de conteúdo, ele sempre agrega bastante, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo, e não deixem de se inscrever no canal. Um abraço.